Olá a todos e todas aqui. Estamos em mais uma Estação Sabiá na TV 247. Eu sou Regina Zappa e hoje eu vou conversar com a Mari Eseli e a Michele Marinho. A Mari é professora de yoga, a Michele é cozinheira vegana e as duas têm um projeto maravilhoso. O projeto, na verdade, é um projeto de aulas de yoga, um projeto de yoga, mas agora com toda esse tempo que nós estamos vivendo de dificuldades, elas transformaram o projeto delas em uma coisa além disso. Então, elas assistem a vários moradores em situação de rua, levando alimentos e levando uma palavra e levando as aulas de yoga como elas faziam antes. Mas eu vou deixar elas contar como é que esse projeto nasceu, Mari, e como é que ele está agora? Você, depois a Michele conta um pouquinho também. O projeto começou tem quase 5 anos, levando aulas de yoga e depois almoço, né, para pessoas em situação de rua. E aí agora, nesse momento, a gente deixou as aulas um tanto de lado para poder levar refeição. Então, a gente vinha se reunindo 3 vezes por semana. E agora, como a gente sabe que muitos projetos pararam, já não tem tanta opção de café da manhã, de refeição por aí, a gente focou nossa energia em levar refeição e expandir também, né? Além do almoço, a gente está levando um kit de lanche bem reforçado para que eles tenham mais de uma refeição por dia. E aí tem mais professores de yoga, tem mais pessoas na cozinha também, mas assim, eu como professora de yoga fui para a cozinha dar uma força e troquei as aulas por algumas meditações curtas, alguns exercícios de respiração curtos, para a gente não ficar também só entregando comida e indo embora. A gente sempre gostou de ter esse foco, assim, esse olhar, além de entregar a refeição e ir embora, poder conversar com eles, saber como que estão, ajudar numa meditação, ter um olhar além, né, nessa situação. Ô Mari, vocês passaram de 3 vezes por semana, vocês passaram a levar alimentos de segunda a sexta-feira, né? 5 vezes por semana, é isso? Não, de domingo a domingo. De domingo a domingo, todos os dias. Então, são Isso. todos os dias que vocês levam alimento para 45... Existiam menos pessoas antes, agora são 45 pessoas em situação de rua. E a Michele faz um cardápio vegano, né, Michele? Sim, na verdade eu até estou adaptando um pouquinho, porque eu sou vegana, então não utilizo ovo. Mas como eu sei que eles precisam disso para se alimentar e é uma coisa, uma proteína maior, então a gente está colocando ovo nos kits de lanche, né? Porque acho que uma coisa é a gente ter uma ideologia, outra coisa é alimentar uma pessoa. Então, eu coloquei um pouco da minha ideologia de lado e separei aqui em casa uma panelinha para cozinhar os ovos para eles. Porque eu sei que eles gostam, não adianta eu querer colocar. Agora a gente vai ser 100% vegano no momento que eles estão com muita fome. Mas quer dizer, esse projeto de vocês começou menor e aí se expandiu por conta também dessa situação que a gente está vivendo agora no Brasil. Como é que vocês conheceram essas pessoas? Como é que elas vêm até vocês? Como é que vocês se protegem? Porque vocês estão na rua todos os dias e também é um perigo para vocês e para eles também. Então, eu queria saber como vocês se protegem e se vocês ensinam eles a se protegerem e contam para eles também tudo que está acontecendo. Sim, eu por alguns anos trabalhei com jornalismo, então eu tento também ter esse olhar de informação, levar para eles notícias do mundo, principalmente assim mais específico da Prefeitura do Rio, que o governo do Rio está colocando em prática em relação a eles. A gente deu dicas de como lavar as mãos, de como se prevenir, de como agir se apresentar sintomas. A gente pede para eles sentarem afastados, a gente leva álcool em gel. Todos os cuidados possíveis, assim, eles já estão acostumados, já sabem bem o momento que está acontecendo. Então a gente chega lá, todo mundo esperando, sentado, afastado, sem aglomeração, com todo respeito, com todo cuidado com eles e com a gente. E o nosso pensamento, assim,
para o nosso lado pessoal, né, da nossa proteção, eu acho que a gente poderia estar exposto numa ida ao mercado, numa ida à farmácia. Então, a gente aumenta um pouquinho o nosso caminho aí e alimenta 45 pessoas, que eu acho que acaba protegendo também a sociedade de uma forma mais completa, porque uma pessoa idosa pode estar em casa, fazendo uma quarentena toda certinha, e vai na farmácia e encontra um morador de rua que está ali com fome, que está exposto, que pode estar contaminado e ser um potencial transmissor do vírus, né? Agora, vocês sentem, como a gente está nessa campanha do governo, do Estado, principalmente, para as pessoas ficarem em casa, vocês sentem algum tipo de repressão por estarem na rua, por estarem junto com essas pessoas, e também por parte da população que vem vocês andando e junto com as pessoas que vocês estão ajudando? Existe algum tipo de reação? Tem, assim, no momento da entrega a gente não tem visto isso, porque a gente coloca todos eles sentados, e inclusive algumas pessoas que passam lá, parece que não, mas o local que a gente frequenta é numa praia, que a gente tem um campo ali que dá para sentar, então tem muitas pessoas transitando, correndo, e elas perguntam por que aquelas pessoas estão sentadas, tão quietinhas, esperando alguma coisa. Então a gente passa isso para eles, que é um projeto que a gente já vinha antes, eles estão ali para receber o alimento. Isso aí, quer dizer, isso aí vocês fazem todo dia, no mesmo horário, e as pessoas só contam com isso para a alimentação delas, todos os dias? Essas pessoas, sim, elas falam que só contam com isso todos os dias, porque o relato até mesmo que eu ouvi hoje, né, que o governo disponibilizou alguns restaurantes populares, mas as filas são grandes, aí tem aglomeração. Então, eles também ficam preocupados com essa questão de estarem aglomerados. Tem que contar o que eles reclamam também bastante da comida que é servida por esses órgãos, né, que não são nem um pouco proteicas, né, que não tem a preocupação em vitaminas, da melhor forma que eles possam melhorar o sistema imunológico. E essa é a minha preocupação. Eu sempre coloco várias coisas para melhorar o sistema imunológico deles. Não só, tipo, hoje eu ouvi uma pessoa falando para mim assim, tem alguém que deu uma quentinha de arroz com salsicha, mas eu preferi vir aqui comer a sua comida porque ela tem nutrientes, ela tem muita coisa que a gente precisa nesse momento. Então, sobre Michele, a meditação, fala, Mari, desculpa. Que sobre a meditação também eles dão esse retorno para a gente. Antes de ontem teve um dos alunos que veio falar comigo como em outros momentos de entrega de outros grupos voluntários surge muita agitação, às vezes alguma briga. E no nosso, por mais que nem todo mundo agora seja alunos antigos, está mais ou menos metade alunos, metade pessoas novas que estão chegando por agora, mas todo mundo super participa, fica ali respirando, meditando uns 3 minutos antes, e a gente está conseguindo manter uma calma, assim, um momento diferente. E você se refere a essas pessoas como alunos por conta das aulas de yoga e do projeto de yoga que vocês começaram antes de tudo isso. Quer dizer, vocês faziam a yoga 3 vezes por semana e levavam alimentação. E a Michele falou que ela faz uma alimentação super balanceada para trazer a proteína, a vitamina, tudo para eles. Agora, eu queria saber como é que vocês fazem isso. Vocês fazem isso por conta própria? Vocês têm algum tipo de apoio, algum tipo de auxílio? Tem outras pessoas que trabalham com vocês, que são voluntários? Como é que funciona? Você pode falar. O projeto é antigo, né? A gente entrou há pouco tempo, tem um grupo de voluntários grandes, mas no momento, assim, a atuação, assim que começou esse processo de isolamento, quem puxou para continuar fomos nós duas, mas em questão de 10 dias a gente reuniu cerca de 20 voluntários novos, os antigos estão tanto afastados, cada pessoa com a sua história, com um idoso em casa. Tinha gente que queria continuar, mas mora fora da cidade, né? Não vai conseguir transporte. E a parte financeira são doações também. Então, a gente
vai assim, de voluntário, cada um vem e oferece o que pode. E E nós, vocês... nós estamos recebendo algumas doações de alimentos não perecíveis. Então, isso também facilita bastante. E o principal também agora, nesse momento, porque assim, a gente tem uma cozinha que era cedida, emprestada para o projeto, então a gente fazia ali o almoço, né, 3 vezes por semana. Mas agora tem pessoas cozinhando em casa. Então chegou voluntário novo que uma vez por semana pode fazer a comida em casa, ou pode fazer o lanche. Isso está ajudando bastante mesmo, assim, que a gente consiga continuar todos os dias. Eu queria contar que nós descobrimos, vocês, na verdade, foi o Sérgio, que é o nosso homem aqui por trás das câmeras e que, enfim, está com a gente, está comigo desde o começo da Estação Sabiá, Sérgio Esbracha, que é fotógrafo, cinegrafista, e ele me contou que fazendo uma caminhada pelo aterro, já na semana passada, ele se deparou com vocês e com aqueles moradores, aquelas pessoas ali em situação de rua, e se aproximou de vocês para, enfim, entender o que estava acontecendo. Acho que o Sérgio podia contar um pouco para a gente isso. Como é que foi que você encontrou as meninas? Bom, eu costumo fazer minha caminhada, apesar desse período aí de confinamento, mas eu procuro seguir regras bem estritas, né? Eu caminho sozinho, eu moro perto do aterro, então eu tenho acesso rápido ali, não cruzo com ninguém e me limito ao tempo de caminhada. Então, nesse percurso diário que eu faço ali, eu vinha vendo que a cada vez que eu passava ali naquele local, a cada dia tinha mais gente ali, esse pessoal em situação de rua. E outra coisa que me chamou a atenção foi exatamente essa disposição disciplinada e garantindo um espaço entre eles. Então, eu concluí que eles estavam informados, né, da questão da pandemia. Então, no final da minha caminhada, quando eu cheguei lá, eu encontrei a Mari e a Michelle. Então, enfim, aí a gente conversou e eu senti que elas estavam receosas por exemplo, de identificar ali o local. Havia, vamos dizer assim, um receio do poder público, né? De uma hostilidade, né? do poder público, né? Inclusive o Crivella. Conta aí essa história do Crivella, a princípio. Como é que é essa questão, inclusive não só com o poder público, mas com os próprios moradores em alguns locais que vocês fazem, né? Como é que é a receptividade do trabalho de vocês assim, nesse sentido? A gente observa que alguns projetos já enfrentaram dificuldades com pessoas envolvidas no meio político, de querer afastar, dispersar, evitar aglomeração. E o Crivella chegou a dar uma entrevista há alguns dias atrás, falando que ele estava pensando em fazer um recolhimento compulsório de pessoas em situação de rua. E ele chegou a falar que teriam 5.000 moradores de rua no Rio, sendo que ONGs apontam 15.000. Então, é só mais um fator que mostra o despreparo da prefeitura nessa situação, sabe? Já está todo mundo despreparado, grandes empresas, acho que está todo mundo aí tentando descobrir como que vive nesse momento, né? Como que adapta o trabalho, família, educar a criança em casa, enfim. E o governo não tem nenhuma visão de como acolher esses moradores com uma segurança real, né? Essa semana mesmo, finalmente terminaram de preparar, me parece que terminaram, de preparar o sambódromo, mas foram liberadas 500 vagas, sendo que serão divididas em grupos de idosos, mulheres com crianças. Para homens jovens, são 60 vagas, isso não é quase nada diante da quantidade de moradores em situação de rua que a gente tem no Rio. E como é que Mas o Mário, cada caso é um caso ali das pessoas, né? Tem gente que está ali na rua porque não tem dinheiro para voltar para casa e tem algum tipo de trabalho. Tem gente que escolheu viver na rua. Tem gente que, enfim, brigou com a família ou não tem família ou não se dá e aí foge para viver, sei lá, de uma forma menos opressiva. Tem todo tipo de caso, né? Ali nessas 45 pessoas, mais ou menos, que vocês cuidam, qual é assim o perfil
da maioria deles, ou de alguns deles, vocês puderem identificar assim, como é que é a história de cada um, né? Então, Regina, para ser sincera, é uma informação que a gente sabe um pouco. Eu mesma, como professora, como qualquer outro aluno, eu vou conhecendo aos poucos, não vou enchendo de pergunta, vou acolhendo, deixando a pessoa se abrir e apresentar o que ela se sentir à vontade. Mas, assim, por alto, um pouco que eu sei, tem pessoas que foram expulsas por milícia, pessoas que tinham casa, família em comunidades cariocas, pessoas realmente que enfrentaram preconceito com a família, dificuldades, vieram de outro estado, não conseguiram voltar. Cada caso é um caso, mas a gente sabe pouco, assim. A gente tenta ter um acolhimento sem se preocupar com o passado de cada um. Tem muitos casos também de pessoas que a família é homofóbica, então eles têm que ir para a rua, né? Ou então tem problema com alcoolismo, uso de drogas. Isso a gente percebe que tem bastante. Mas essa semana a gente até teve um retorno que foi muito legal, de 2 pessoas estarem sem usar nenhum tipo de droga desde que a gente começou a servir as refeições. E eles nem faziam parte do projeto. Assim, normalmente, né, antes desse período, nosso projeto eram 3 vezes por semana, yoga, depois almoço. E a única regra que a gente tinha era durante a aula não beber nem fumar. E isso sempre foi super respeitado, assim. Os momentos de aula sempre foram super tranquilos. Escuta, vocês falaram também, porque na verdade agora vocês concentraram a atividade ali no Aterro, né, no Parque do Flamengo. Mas antes vocês faziam também ali no Parque Guinle, né, que é um local que tem vamos dizer ali, uma vizinhança mais abastada. Como é que é essa relação aí dessa população mais burguesa ali com o projeto de vocês? Eles acolhem ou eles são hostis? Como é que é isso? Existe uma hostilidade, sim, principalmente com relação ao banheiro público que existe dentro do parque. Então, qualquer coisa que acontece, a culpa é do morador em situação de rua. A gente sabe que em qualquer lugar do Rio de Janeiro, quando tem um banheiro público, ele não é 100% limpo, né? Então, quando acontece qualquer coisa lá, a culpa é do morador em situação de rua. Então, a gente tem essa hostilidade. Tem uma síndica, um síndico, uma síndica. Eu não conheço a pessoa que está sempre questionando, e quando a gente se encontrava lá, ela fazia questão de fechar o banheiro para que eles não utilizassem. Por um lado, também, muitos moradores da região mostram interesse pelo projeto, porque as aulas de yoga não são abertas só para pessoas em situação de rua. Quem mora na região que quiser participar também é sempre bem-vindo. E assim, já foi, por exemplo, uma mãe, senhora, que tinha um filho com alguma doença, assim, alguma limitação, e os dois foram lá participar da aula, sabe, interagir. Já vi pessoas que estavam em grupos de terapia em grupo, assim, alguma questão de ansiedade, depressão, e foi lá praticar yoga. Tem essa abertura também. Agora, eu queria perguntar uma coisa. Vocês acolhem essas pessoas na sobrevivência delas, física, né, pela alimentação, e também, digamos assim, psicológico, na alma, né, ao fazer as aulas de yoga, fazer meditação, mas existe, eu não sei se é o caso de todos, mas tem alguns que querem sair dessa situação e que pedem alguma outra coisa, ou querem estudar, ou querem trabalhar. Isso acontece também, ou eles estão ali porque realmente eles não conseguem, não têm opção e não têm uma perspectiva? Então, nós fizemos um retiro no início do mês com 15 moradores em situação de rua. E a proposta tinha um projeto de vida. Muitos realmente queriam sair, queriam procurar emprego, queriam procurar NA, AA, para poder fazer algum tipo de tratamento. Mas, assim, tem até um rapaz que conversou com a gente essa semana, que com esse movimento que a gente fez, ele começou a vender até balas na rua para poder ganhar. Outro que está fazendo um processo de jardinagem, que a prefeitura está fazendo algumas limpezas, e
contratando alguns voluntários e fazendo alguma doação para eles. Então, ele está também ajudando isso. Então, muitos têm vontade realmente de sair da rua. E o grupo de voluntários tenta também ajudar a retirar documento, ou conseguir livros, enfim, encontrar um grupo de NA. A gente, como voluntários, tenta também orientar no que eles precisarem e pedirem. E é muito interessante, ela colocou a questão dos livros. Eles não querem livros bobinhos. Eles gostam de livros mesmo, de filosofia, então, de coisas que alimentem mais o intelecto deles. Então, eles sempre me pedem, pode trazer um livro? Aí, quando eu levo, esse aqui não, esse aqui é muito para criança, é muito infantil. Aí, quando eu já levo mais, assim, de filosofia, eles já gostam mais, eles têm um interesse muito grande. Não são pessoas que são analfabetas, a gente tem de tudo, mas tem muitas pessoas que estão ali por várias situações que ocorreram na vida, não necessariamente por opção. E a gente tem alunos querendo fazer curso de formação em yoga também, querendo virar professores. E querendo também virar chefe vegano. Também. E vocês fazem uma ponte, enfim, aí vocês ouvem os desejos de cada um, né, a vontade de fazer alguma coisa, vocês encaminham para algum lugar, ou vocês têm pessoas que já sabem que existe ali, que querem ajudar também com um trabalho, com alguma proposta? Como é que eles fariam, por exemplo, para serem professores de yoga? Vocês têm algum caminho que vocês indicam a eles que eles podem seguir? O grupo de voluntários tenta conseguir uma bolsa, tenta conseguir um curso que possa ser acessível, né, para a situação dessa pessoa interessada. A gente tenta adaptar para a realidade deles assim o que for possível. Na parte da cozinha, eu tento ensinar todo o meu conhecimento de cozinheira também, para que eles tenham noções básicas de como ser até um auxiliar de cozinha. Eu vi recentemente algumas matérias que mostraram na TV, que mostravam outros projetos que não sei se semelhantes, porque na verdade tem muita diferença dos de vocês, principalmente porque esses eram de ONGs que na verdade as pessoas que tinham contato com essa população em situação de rua eram pessoas que tinham uma remuneração para preparar as refeições e para distribuir essas refeições, né? No caso de vocês, é 100% trabalho voluntário, né? Eu acho que é muito importante ressaltar isso, não é? Quer dizer, vocês podem falar disso? Sim, nós não recebemos absolutamente nada, é 100% voluntário. Estamos lá só por coração mesmo e amor. Somos autônomas, também vivemos numa situação difícil com essa questão do corona, mas a gente continua lá indo, doando o nosso amor para eles, sem nenhum interesse financeiro nessa parte voltada para eles, de cozinhar para eles, de dar aula de yoga para eles, de acolhê-los também. Quer dizer, normalmente a Mari tem a profissão de professora de yoga e a Michele de chefe vegana. É isso que vocês fazem como trabalho de vocês e que agora vocês tiveram que parar e por isso vocês estão conseguindo apoiar eles, ajudar eles todos os dias da semana? Vocês pararam as atividades de vocês e é essa que é a atividade de sustento de vocês? Olha, nas 2 últimas semanas, sim, não deu muito para manter o trabalho. Para mim, pelo menos, assim, foi foco total, porque eu tô tentando levar um dia de cada vez. Então, meu pensamento é um tanto assim, se eu tenho onde dormir, eu tenho que comer, eu posso ir lá e ajudar essas 45 pessoas e depois eu volto o foco para o meu trabalho. Então, meu trabalho está bem de lado nas últimas semanas. O mesmo está acontecendo comigo, está bem de lado. É mais o foco mesmo de ajudar essas pessoas. Mas
no seu caso, quer dizer, no caso da Michelle talvez seja um pouco diferente, mas no seu caso, Mari, você tem alunos de yoga profissionalmente e esses alunos não se dispõem a continuar pagando o seu trabalho, mesmo sem você comparecer e que ficaria para depois. Muita gente está fazendo isso, né? Quer dizer, tem uma pessoa, eu tenho um professor de yoga que agora não pode vir, ou não posso ir lá nas aulas, mas vou continuar pagando. Vocês têm visto esse tipo? Acontece com vocês? Eu, no momento, estou com 2 alunas. Estou adaptando as aulas para a gente fazer aula online. E elas estão super abertas, super colaborando, se adaptando também, que nem eu, ainda não tinha dado aula online. Então, a gente está nesse movimento. Mas 2 alunas são pouco, assim, né? Financeiramente falando, não é algo que vai levar minha renda muito adiante. Então, eu preciso também de um tempo para poder divulgar, colocar minhas aulas online, porque eu vinha divulgando os espaços onde eu trabalhava. Então, agora eu ainda não tive tempo de fazer esse ajuste, porque na semana que surgiu tudo, eu fui para a cozinha, fui fazer divulgação, né, ajudar nas redes sociais também para a gente aumentar as doações financeiras do projeto, e minha energia foi toda para o projeto. E a Michelle também parou com o trabalho, né, o seu trabalho normal. Sim, deu uma paradinha. Estou pretendendo voltar, até mesmo porque tem uma demanda, mas assim, eu fiquei muito focada com a situação deles, né? Fiquei muito sensibilizada, porque é o que eu falo, eu posso fazer muito com pouco, né? Com amor a gente dobra um arroz, com amor. Hoje eu tive uma voluntária que também é chefe de cozinha e ela ficou abismada. Como é que você consegue, com tão pouco, com 2 quilos de feijão, 3 quilos de arroz, fazer 49 quentinhas e mais 1 quilo de legume, alguma coisa? Eu falei, isso é amor. Então, a gente consegue fazer isso, sabe? E nossas marmitinhas que a gente serve, elas não são pouquinhas coisas, são bem reforçadas, sim. E quando dá também, vindo mais voluntários, eu até brinco que dá vontade de mimar eles, assim, a gente tenta levar café, vitamina, sobremesa, a gente cria algumas coisas diferentes, assim, sempre que sobra um tempo, que vem mais apoio de voluntários. Pois é. Legal. O Sérgio queria fazer uma pergunta. Então, eu noto que se não fosse aí essa iniciativa de vocês, essa persistência, esse coração aberto de vocês, quer dizer, até porque vários outros colaboradores, por um motivo ou outro, se afastaram, ou porque são idosos, ou porque têm parentes idosos. Enfim, caiu essa responsabilidade muito na mão de vocês, né? No entanto, quer dizer, vocês estão responsáveis atualmente por 45 pessoas, né? Quer dizer, pela alimentação de 45 pessoas. Quer dizer, se não fosse essa disposição de vocês, quer dizer, que seria uma coisa que o poder público deveria ter ações mais permanentes, né? E não essas pessoas dependerem exclusivamente de vocês, né? Deveria haver políticas públicas que assistissem essas pessoas, não é mesmo? Vocês, quer dizer... Assim, a gente, às vezes, tinha 15 alunos, vez ou outra 30. Então, a gente já conseguiu aumentar o número para 45. E teve um dia que eu saí super feliz, pensando, nossa, chegamos no triplo, assim, de marmitas. Aí passou 5 minutos, eu estava andando em Copacabana, vendo várias pessoas em situação de rua, vi um rapaz procurando comida no lixo, e já fiquei menos feliz, pensando que assim, poxa, fizemos muito por 45, mas o Rio tem 15 mil pessoas. Então dá mesmo uma sensação de que a prefeitura tinha que estar agindo rápido. A gente está fazendo nossa parte, é muito, a gente fica super feliz por isso, mas a gente sabe que tem muitas pessoas ainda abandonadas, né? Olha, eu acho assim admirável o trabalho de vocês e o coração de vocês, de uma generosidade, uma compaixão que é admirável mesmo, e ainda bem que vocês fazem isso. Eu imagino que tem outros grupos também que façam isso, mas, como disse o Sérgio, vocês fazem de forma totalmente voluntária, e eu espero que o poder público
acolha essas pessoas um dia também com políticas públicas, que é o que a gente espera do Brasil. Mas, enquanto isso não vem, enquanto isso não acontece, eu queria que você dissesse como é que as pessoas podem contribuir com o projeto de vocês, pelo menos nesse tempo agora que vocês estão lá, estão indo todos os dias, estão gastando o tempo de vocês praticamente integralmente para fazer a comida, para levar, para conversar, para depois levar o lanche. Como é que as pessoas que estiverem assistindo aqui agora, como é que elas podem contribuir se elas quiserem? Então, o trabalho no dia a dia, né? A gente, assim, chega na cozinha 8 da manhã, vai sair 4 da tarde. Eu até brinco que a gente leva almoço para 45 pessoas, mas a gente mesmo almoça 4h30. Então, as pessoas podem ajudar doando financeiramente, tem as informações nas redes sociais, ou também cozinhando em casa. Mesmo quem não quer, não pode se deslocar nesse momento, super importante ficar em casa, mas a pessoa pode fazer os kits de lanche, ou então as marmitas de almoço, não precisa ser uma pessoa só fazendo tudo. Mas o que a pessoa puder colaborar já ajuda. Os dias que a gente teve mais ajuda, a gente conseguiu sair da cozinha 2 da tarde, a gente conseguiu conversar um pouco mais com eles. Teve já dia que eu consegui fazer aula de yoga com toda a orientação, cuidado, afastamento. Eles pediram, né? Eles estavam sentindo falta. Então, toda ajuda, sim, doar financeiramente ou doar tempo, doar carinho, é sempre bem-vindo. Então, quer dizer, vocês precisam de mais voluntários, mas também de doações de alimentos para vocês poderem fazer comida. Tem algum contato que vocês queiram dar, ou sei lá, um e-mail, alguma coisa que alguém que queira ser voluntário ou que queira contribuir com alimentos possa entrar em contato com vocês? Bom, atualmente, para a questão de alimentos, eu que tenho recebido os contatos, né? Quando alguém quer fazer alguma doação de alimentos perecíveis, não perecíveis. Os perecíveis a gente precisa, porque os preços também no mercado eles aumentaram absurdamente. Então, é um projeto que a gente depende das doações. Então, quando a gente consegue alimentos não perecíveis, né, tipo legumes, verduras e frutas, faz toda a diferença. Então, eu estou entrando nessa frente aí de captar essas pessoas que estão interessadas em fornecer alimentos não perecíveis e não perecíveis. Mas vocês não querem dar um contato aqui agora? Vocês preferem fazer esse contato pessoalmente? Eu posso passar meu telefone. Meu telefone não teria problema, que já está até na rede social, que é o 96-895-2189. Mas não tem a página do Yoga de Rua, não tem isso? Sim, se procurar Yoga de Rua, tem Instagram, Facebook, tem site. Se não achar diretamente o telefone da Michelle, vai ter de outra pessoa e a gente encaminha e vai conversando. Então é mais fácil, né? Yoga de Rua, quem quiser colaborar, procura Yoga de Rua na rede, não é isso? Instagram, isso. Instagram, yoga com I ou yoga com Y. Com e aí entra Y. Tá bom. É melhor, né? Você falou seu telefone, mas deu uma interrompida ali, a gente não ouviu o começo. Se você quiser repetir, senão fica a página Yoga de Rua, e lá tem os contatos de vocês. A gente está chegando aqui no final do programa, então eu queria agradecer muito a vocês, não só por vocês estarem aqui conversando com a gente, mas pelo trabalho que vocês estão fazendo de aliviar, né, a dor e as dificuldades de pelo menos 45 pessoas, mas sabe-se lá se amanhã vai ser mais. Então, eu acho assim, admirável o trabalho de vocês. Quero agradecer o Sérgio também, que encontrou essas duas pérolas aí para virem conversar com a gente. E se todos fossem iguais a vocês, a gente estaria talvez em outra situação e os governos também seriam mais sensíveis a essa questão das pessoas em situação de rua, que não estão ali porque querem, mas porque têm problemas de vários tipos. Então, eu queria também dar os parabéns para elas, porque realmente é um trabalho que vocês muitas vezes não contam com a colaboração das pessoas, né? Vocês não contam com a colaboração do poder público.
vocês se doam totalmente, entendeu? É muito emocionante o trabalho de vocês. Vocês estão... É maravilhoso o que vocês fazem. Parabéns, viu, meninos? Obrigada. Isso aí. Parabéns, Mari, Michele, e tomara que vocês encontrem mais pessoas dispostas a ajudar no trabalho e a contribuir também para melhorar um pouco a nossa sociedade. Obrigada a todos que assistiram aqui a gente. Obrigada a vocês. Tá bom, e até a próxima. Um abraço para vocês duas, um beijo e até mais. Até mais, boa noite, obrigada.